Alô, rapaziada! Professor Luan de Matemática. Na aula de hoje vamos trabalhar porcentagem. Vamos focar no final no exercício, na habilidade 16. E esse assunto está no caderno 1. Você vai achar isso no caderno com o nome de tópico porcentagem. Vamos lá então, vamos começar a brincadeira aqui, galera. Porcentagem, você pode dizer assim, galera. É uma parte de um todo. É uma parte considerada de um todo, onde esse todo ele é dividido em 100 partes. Então, tu vai ter uma situação, tu vai ter um todo, que ele vai ser dividido em 100 partes. Você também pode dizer que porcentagem é uma razão centesimal. Lembra que razão é uma divisão? Quando ele diz razão centesimal, é um número que vai ser dividido por 100. Então, isso é uma porcentagem. Agora, Luan, como é que eu faço a representação simbólica de uma porcentagem? Olha lá, meu garoto, acompanhe o laser aqui, ó. Aqui você tem a representação simbólica, beleza? E essa representação indica uma divisão por 100. Então, toda vez que você vê essa simbologia, indica uma divisão por 100. Olha lá um exemplo aqui para você pegar a ideia. Exemplo bacana. Olha aqui, meu garoto, leitura 5%. Então, aqui você tem um exemplo de uma porcentagem. Aqui você tem 5%. Essa aqui é a leitura. Esse número você pode representar de duas formas diferentes, além dessa que você está vendo aqui, que eu estou destacando no laser. Você pode dizer que 5%, aqui eu acabei de falar, indica uma divisão por 100. Então, essa simbologia, no lugar dela, tu pode colocar uma divisão por 100. Então, galera, 5% é a mesma coisa que 5 sobre 100. Tranquilo, meu garoto? Show de bola? Você também pode pegar 5 sobre 100 e dividir. O resultado é um número decimal, não é uma divisão exata. E quando você divide por 100, a vírgula anda 2 para a esquerda. Então, 5 sobre 100, você pode dizer também que é igual a 0,05. Então, a porcentagem, meu garoto, você pode representar aqui, pai, de três maneiras diferentes. Essa primeira, que você vai dizer que isso é uma taxa percentual, quando você tem essa representatividade. Você pode escrever em forma de fração, que é uma divisão por 100, ou você pode dizer que isso é um número decimal, no caso 5%, é a mesma coisa que 0,05. Então, aqui, nesse primeiro momento da aula, trabalhamos um pouquinho da representação simbólica, nomenclatura e forma de representação. Agora vem o principal na aula de hoje, galera. Como é que calcula uma porcentagem, que é o principal da nossa mensagem da aula de hoje? Vamos lá, então. Cálculo de porcentagem. Vamos pegar um exemplo bem simples para a gente pegar a ideia e depois fazer questões um pouquinho mais puxadas, beleza? Vamos pegar um exemplo aqui, garotinho. 20% de 120. Coloquei uma questão seca para primeiro você pegar a ideia. Bom, vamos começar a resolver. Garotinhos, colocar aqui uma caneta no sabor verde para a gente fazer a solução. Você tem três maneiras de calcular uma porcentagem. Eu vou te ensinar as três. A que você achar mais fácil é aquela que você usa em qualquer problema, beleza? Vai dar o mesmo resultado. Então, vamos começar. 20% de 120 você vai fazer a maneira clássica, regra de 3. Então, olha lá o que você vai fazer. O total aqui, considerado no problema, é 120. Então, você vai dizer que 120 ele está equivalente na porcentagem para 100%, meu garoto. Então, o total, numa situação problema, ele é igual a 100%. Então, aqui eu estou dizendo que 120 está para 100%. Show de bola! 20%, que é o que a questão quer, você vai dizer que está para x, que é a pergunta. Pronto, meu garoto! Você montou essa regra de 3 tranquilaça. O total está para 100% e o que você quer está para x. Quando chega aqui, basta multiplicar cruzado, porque aqui são grandezas diretamente proporcional. Ou seja,
É uma regra de 3 simples, garotinho, que você já viu isso em sala de aula. Então, vamos lá. O x vai ser igual, no final vai ter uma divisão. Lembra que eu expliquei isso em sala de aula, quando estava rolando ainda o presencial? Luan, quem fica em cima vai ficar 120 vezes 20. Então, tá aqui. 120, beleza, deixa eu fechar o zero aqui, show, vezes 20. E o cara que está multiplicando o x já passa dividindo. Então, aqui, sobre 100. Luan, meu Deus, minha mão está tremendo. Eu já sei o que tu quer fazer. Pode cortar, garotinho. 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui. Então, a conta final ficou 12 vezes 2, que vai dar 24. Então, rapaziada, 20% de 120 é o equivalente a 24. Primeira maneira de calcular porcentagem é a que a maioria usa, fazer uma regra de 3 simples. Tá na mão? Show de bola. Vamos trocar o sabor aqui da nossa canetinha. Vou colocar roxo aqui, pai. Maneira número 2 de calcular uma porcentagem, galera, é fazer isso aqui, ó. Bem aqui você tem 20%, certo? Uma taxa percentual. Eu posso representar 20% em forma de fração, onde no lugar dessa simbologia, tu lembra no slide anterior, que é uma divisão por 100. Então, 20% é 20 sobre 100. Galera, basta multiplicar pelo total, que é 120. Já foi, pai. Acabou. Multiplica em cima e divide pelo de baixo. Aí aqui, para organizar, você pode cortar o zero aqui com o zero aqui, zero aqui com o zero aqui, sobrou 2 vezes 12, que vai dar 24, que você já sabia essa resposta. Beleza, galera? Então, a maneira número 2 de resolver porcentagem é em forma de fração. Eu, particularmente, eu acho muito tranquilo, galera, fazer assim, que é só montar a fração e multiplicar pelo todo. Luan, não gostei. Calma que ainda tem mais uma para ti. Bora pegar aqui, eu vou fazer no sabor azul. 20%, você pode dizer que é 20 sobre 100. E que quando tu divide 20 por 100, vai dar 20 por 100 vai dar 0,2. Deixa eu só apagar aqui, que eu já ia fazendo besteira colocando um zero a mais. Olha lá, meu garoto, se tu dividir 20 por 100, vai dar 0,2. Ou seja, eu coloquei em forma decimal, que você aprendeu no slide anterior. 20% é a mesma coisa que 0,2, então basta multiplicar esse número pelo total, que é 120. E 0,2 vezes 120 vai dar 24. Pronto. Então, porcentagem, você tem 3 maneiras de calcular. Número 1, Luan, bora no laser aqui para ficar mais didático. Olha aqui, Luan, número 1, regra de 3. Número 2, fração centesimal. E a número 3 em forma de número decimal. A decisão é tua, qualquer uma vai dar o mesmo resultado. Fechou? Bacana, galera. Agora vamos ver aqui o próximo tópico. Já sei calcular porcentagem. Avançando. Aumento e desconto. Foca aqui, atenção máxima. Isso cai muito em prova, galera. Essa questão do cara saber calcular um aumento e um desconto. Então vamos lá. Primeiro eu vou começar com um exemplo de aumento. Beleza? Então vamos lá. Aumento de 30%. Como é que calcula? Eu vou te ensinar uma maneira aqui que você não vai precisar fazer uma regra de 3, que é o seguinte. Imagina que você tem o preço de uma televisão e ela sofreu um aumento de 30%. Inicialmente, o valor inicial é 100%. Concorda comigo, meu garoto? É 100%. Como teve um aumento, você vai somar. Então, vai ficar 100% que era o inicial, mais o 30%, né, que é o valor que aumentou. Aí, olha o que você vai fazer. Ao invés de deixar em forma de taxa percentual, 100% e o 30%, você vai colocar em número decimal. 100%, quando você joga para número decimal, basta dividir por 100. Então, 100 por 100 vai dar 1. Ou seja, galera, 100% em decimal tu representa 1. 1 é o equivalente a 100%.
30% dividido por 100, no caso aqui 30 sobre 100, vai dar 0,3. Quando você soma 1 mais 0,3, o resultado vai dar 1,3. Foca aqui, eu estou destacando esse número. Olha lá. Galera, esse 1,3, ele é chamado de fator de multiplicação. Eu estou simplificando aqui. O 1,3, ele é chamado de fator de multiplicação. O que funciona, Luan? Quando você quer calcular um aumento em porcentagem, você calcula o fator de multiplicação, que é pegar o 1 e somar com a porcentagem que aumentou. No caso, aumentou 30%, então ficou 1 mais 0,3. Ou seja, toda vez que você quer calcular o valor de alguma coisa que aumentou 30%, basta multiplicar por 1,3, que é o fator de multiplicação. Outro exemplo, se eu fosse calcular um aumento de 20%, bastava multiplicar por 1,2. Se eu fosse calcular um aumento de 40%, bastava multiplicar por 1,4. Então, tu pode resumir a explicação assim, galera. O valor final de alguma coisa que sofreu um aumento vai ser o valor inicial, tá aqui o valor inicial, e esse valor inicial tu multiplica pelo fator de multiplicação, que no meu exemplo foi 1,3. Então, tá aqui. Toda vez que você quiser calcular um aumento percentual, né, no caso aqui 30%, basta pegar o valor inicial e multiplicar por 1,3 quando for 30%. Então, imagina que a televisão aí fosse 1.200. Aí tu ia pegar 1.200 e multiplicar por 1,3. Aí daria o resultado do aumento em porcentagem. Beleza, galera? Então, toda vez que você quiser calcular um aumento, né, em porcentagem, basta pegar o valor e multiplicar pelo fator de multiplicação. Luan, como é que acha o fator de multiplicação? Pega o número 1 e soma com o aumento que deu na questão em porcentagem. Beleza, galera? Show de bola? O mesmo raciocínio você vai fazer para o desconto, só que aqui no caso é um desconto de 30%. Então, olha lá. Imagina que tu comprou um guarda-roupa e tu teve um desconto de 30%. Inicialmente, o guarda-roupa era 100%, beleza? Como tu tem desconto, vai ser agora uma subtração. Aí tu tira a porcentagem que é 30%, beleza? 100% em número decimal, você já sabe que é 1. 1 representa 100% e o 30% é 0,3. Aí quando tu subtrai 1 menos 0,3 vai dar 0,7. Aí você já aprendeu, Luan, quem é o 0,7? Tá bem aqui, galera, é o fator de multiplicação. Então, toda vez que você quer calcular qual o valor final de alguma coisa com um desconto de 30%, basta multiplicar pelo fator de multiplicação, que aqui é 0,7. Então, você pode dizer aqui nesse exemplo que o valor final do guarda-roupa seria o valor inicial dele, que é 100%, e multiplica pelo fator de multiplicação, que é 0,7. Então, quando tu multiplica o valor inicial por 0,7, tu está calculando o valor com um desconto de 30%. Beleza, rapaziada? Então, aqui, o objetivo da mensagem é como você calcula um aumento e um desconto numa situação problema. Você vai calcular o fator de multiplicação e esse fator você multiplica pelo valor inicial. Aí tu calcula o novo valor com aumento ou o novo valor com um desconto. Beleza? Missão cumprida. E agora, para finalizar nossa aula, o último tópico importantíssimo é a variação percentual. Vamos lá. Foca aqui. Galera, isso aqui cai muito em gráfico, essa questão de variação percentual. Eu vou te ensinar uma maneira tranquilaça de resolver questão de variação percentual. Olha como funciona a brincadeira. Vamos lá. Vamos imaginar que você tem aqui um valor inicial, um número, beleza? E esse número passou a ser um valor final que eu chamei de VF. Então, tu tinha um número numa questão inicialmente, sofreu uma alteração e foi para um valor final. Se esse número aumentou ou diminuiu para o valor final, independente disso, meu garoto, ele sofreu uma variação. Ou ele vai aumentar ou ele diminui.
Mas, de qualquer maneira, ele sofreu uma variação. Vamos imaginar que na questão ele pergunte a variação do inicial para o final. Só que a variação ele pergunta em porcentagem. Luan, como é que eu vou calcular essa variação em porcentagem, perdão? Daqui para cá, variou quanto em porcentagem? Olha o que você vai fazer, meu garoto, a formulazinha tranquilaça. Olha lá, o valor final, tu vai subtrair do valor inicial e vai dividir pelo valor inicial. E isso tudo dentro do parêntese multiplica por 100. O resultado já sai em porcentagem. Então, toda vez que uma questão pedir variação percentual, tu joga nessa fórmula e multiplica por 100, beleza? Eu preparei aqui um exercício pra gente, galera, uma questão do Enem logo, né? A prova que você vai fazer, para te ver como é que isso cai na prova. Olha essa questão do Enem aqui, bacana, show de bola ela, ó. O gráfico mostra a expansão da base de assinantes de telefonia celular no Brasil em milhões de unidades no período de 2006 a 2011. Tá aqui o gráfico, show de bola. De acordo com o gráfico, a taxa de crescimento do número de aparelhos celulares no Brasil de 2007 para 2011. Galera, ele quer saber em porcentagem quanto aumentou a venda de aparelhos de celular de 2007 para 2011. Só que ele quer em porcentagem. Vamos lá? A fórmula é essa aqui. Acabamos de aprender no tópico anterior. Valor final, inicial sobre inicial. Então, você percebe que nessa fórmula você precisa de dois valores. Valor final e valor inicial. E a questão falou que é de 2007 para 2011. Então, aqui no gráfico, o valor inicial é 2007 e a quantidade vendida foi 120,98. Portanto, meu garoto, esse número aqui está fazendo o papel do valor inicial. Show de bola? Avançando, o valor final é em 2011. Está aqui no gráfico, já destaquei de vermelho, valor final 224,02. Está aí, esse é o VF. E a questão quer saber, olha lá, foca no laser, daqui para cá, essa setinha de verde, ele quer saber essa variação percentual, só que em porcentagem. Então, você vai jogar na formulazinha, onde tem VF você coloca 224,02 e onde tem VI você coloca 120,98. Show? Vamos lá então? Abre parêntese, VF Luan, 224,02 menos VI Luan, 120,98 dividido pelo valor inicial, que é 120,98, fecha parênteses, meu garoto, e multiplica por 100, já sai em porcentagem esse resultado. Fazendo a subtração aqui em cima e dividido por 120,98, o resultado vai dar 0,8517. Show? E isso tu multiplica por 100. Aí aqui é um abraço. Número decimal, quando multiplica por 100, a vírgula anda 2 para a direita, vai ficar entre o 5 e 1, 85,17%. Portanto, galera, o aumento percentual nesse intervalo de 2007 para 2011 foi de 85,17%. A alternativa correta é a letra B. Fechou, galera? Então, dando continuidade, na aula de hoje, matamos porcentagem. Você vai pegar o livro, vai tentar fazer as questões de porcentagem, beleza? E na semana que vem a gente continua a nossa aula. Ok? Valeu, galera. Um grande